Meus queridos, estou passando por aqui para trazer um tema importante para nós, para trazer uma palavra da parte de Deus poderosa para o teu coração. Eu estava analisando um pouco a história do profeta Jeremias, o seu chamado, a forma em que Deus falou com Jeremias. Se você analisar já no primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, inicia-se Deus dialogando com ele, dizendo que Deus o havia escolhido antes que a sua mãe o desse à luz. Deus já havia o escolhido antes que ele se formasse no ventre de sua mãe. Deus já tinha dado um propósito para ele, um propósito de profeta, um chamado de profeta. Isso é tão interessante, isso é tão poderoso, que a gente analisa a criação de Deus, desde o início da criação de Deus. Quando Deus cria Adão, o Éden já estava pronto, tudo já estava pronto. Deus cria o homem por último, que é a coroa da sua criação. Tudo que precisava para que o homem sobrevivesse já estava criado, já estava pronto. Deus então Deus tira Eva da costela de Adão e dá Eva para ser auxiliadora de Adão. Isso é interessante, que Deus ele fala com Adão dizendo: domine sobre todas as coisas, você será o líder de todas as coisas. Quando Deus faz Eva, Deus não fala para Adão dominar Eva, Deus não fala para Adão liderar Eva. Deus fala para Adão que Eva seria a sua auxiliadora, a sua companheira, seria a sua metade. Isso é tão interessante, que a criação de Deus, ela é tão poderosa, que todos nós seres humanos que somos criados por Deus, que nós temos o fôlego de vida, que é o próprio Espírito de Deus soprado em nós. Olha que poderoso. É interessante que Jeremias ele não conhecia este poder. Jeremias ele não sabia a real importância que ele tinha para Deus. Jeremias não sabia qual era o seu chamado, qual era o seu propósito. Jeremias não sabia por quê e para que da sua existência. Eu quero trazer aqui para você essa palavra, para você entender, meu querido, que você tem um propósito, você tem uma realidade que Deus já decretou ao teu favor. Escuta, às vezes você pode até me perguntar e agora dizendo assim: mas como assim? Se Deus ele já planejou a minha história, se Deus já planejou a minha vida, por que eu sofro assim? Por que eu tenho tanta dificuldade assim? Ei, entenda, tem duas formas de entender e tem duas formas de seguir a Deus. Existe a vontade ativa e existe a vontade permissiva de Deus. Eu quero que você entenda essas duas vontades. A ativa de Deus é a vontade que nós andamos na tua palavra, é a vontade que nós andamos no centro dos seus conselhos. A vontade ativa de Deus é aquela que Ele fez para nós, que é determinada para nós. Mas Deus ele não obriga ninguém a fazer nada. Deus ele não obriga ninguém a seguir o que Ele orienta. É interessante que Deus orienta Adão, por isso aqui o paralelo de Jeremias com Adão, para você entender melhor. Deus ele orienta Adão e Eva dizendo: não coma desse fruto. Vocês não podem comer desse fruto. Vocês podem comer todos os outros frutos, mas desse eu aconselho que não coma. Deus não proibiu, porque se Deus quisesse proibir, Deus faria uma cerca, Deus faria uma divisória ali. Mas o fruto estava acessível. Adão e Eva poderiam acessar aquele fruto. E é interessante que o inimigo, em formato de uma serpente, o inimigo ele tem o poder e ele consegue persuadir Eva a comer daquele fruto, a participar daquele fruto. Olha só que interessante. O inimigo persuade Eva dizendo que ela poderia comer daquele fruto. Ei, entenda o que eu quero chegar com você aqui nesta palavra. Você foi formado por Deus antes do teu nascimento, ainda em estado
de plano. Você ainda não tinha sido ainda formado no útero da sua mãe. Deus do céu já tinha feito uma reunião entre ele, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez esta reunião em teu favor. Deus, ele já decretou a tua história. Deus, ele já determinou qual era o teu papel, qual era o teu propósito. Entenda bem isso. Assim como Deus fez uma reunião antes de criar o homem, como ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes de você nascer, houve uma reunião em teu favor. Houve todo um planejamento, houve todo um propósito para a tua vida. Escuta, a vontade de Deus ativa é que você nascesse e você servisse a Ele. A vontade ativa de Deus é que você nascesse e você contribuísse para a criação de Deus. Nós temos um papel, nós temos uma missão, nós temos um propósito, determinado de forma divina. Acontece que neste processo de crescimento, desse processo que nós temos normal da evolução da nossa vida, da nossa trajetória na humanidade, nós temos uma influência, sofremos uma influência, nós passamos por influência. Assim como Eva foi influenciada pela serpente, nós passamos por influências de várias pessoas. As pessoas nos influenciam com seus métodos de vida. Nós fomos primeiramente influenciados pelos nossos pais, depois dos pais nós somos influenciados pelos amigos da escola, pela escola, depois pela sociedade. Observa que nós recebemos uma influência muito grande de fora. Deus, ele já determinou o que era para a gente ser. Acontece que esta influência humana que nós sofremos muda totalmente a nossa trajetória. A gente passa a não viver na vontade ativa. Começamos a viver numa vontade permissiva. Deus, ele permite, pois ele não te obriga a servir ele. Deus não te obriga a fazer nada para o reino dele. Deus não te obriga você a trabalhar para o reino dele. Deus não te obriga você a estar na presença dele, mas o Senhor permite você levar a vida que você quer. Você tem o poder de decisão, você tem o poder de escolha, você pode decidir como você vai ser, como você vai viver, e nós decidimos, e por isso estamos vivendo. Você vive hoje a decisão que você teve ontem, você vai viver amanhã a decisão que você está tomando hoje. Então as tuas escolhas são determinantes. Qual é a forma que você vai viver? Para que você possa mudar, para que você possa gozar de uma vida melhor, você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Para que você possa viver de uma forma plena de paz, de alegria, e que você possa gozar das promessas, que você possa desfrutar de tudo quanto Deus nos deixou. Você precisa viver a vontade de Deus. Aí você pode me perguntar, mas como assim? Como que eu vou descobrir, como que eu consigo viver essa vontade ativa? Escuta, Jesus falando com os discípulos, Jesus diz para eles, lá em Mateus capítulo de número 6, Jesus está dizendo para eles, olha, vocês precisam buscar primeiro o reino de Deus. E depois você precisa buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que eram as coisas que Jesus antecedeu dessa palavra, dizendo para eles. Escuta, você não tem que se preocupar com o que vai vestir, você não tem que se preocupar com o que vai comer. Como assim? Eu vou viver de uma forma aleatória, não preciso me preocupar mais? Escuta, é que a gente foca a nossa vida tudo naquilo que nós vamos viver. A gente começa a focar a nossa vida só no que nós vamos comer, no que nós vamos vestir, no que nós vamos possuir. A gente começa a conduzir a nossa vida de acordo com o curso que o mundo persuade, que o mundo tem persuadido. Nós começamos a seguir toda a orientação do mundo. Nós começamos a seguir toda a influência que o mundo promove em nós. Nós começamos a deixar a justiça, o reino de Deus de lado. Nós começamos a deixar a vontade de Deus de lado. E passamos a viver segundo o curso do mundo. O curso do mundo, ele não é só pecado. O curso do mundo, ele não é só violência. O curso do mundo também é consumismo. O curso do mundo também é uma busca desenfreada para
para uma vida de sucesso profissional. O curso do mundo são várias coisas, é uma junção de muitas coisas. E às vezes nós se esquecemos que há um Deus criador, soberano, que nos chamou, que nos escolheu, que nos formou. Nós sabemos da nossa origem. A gente sabe que nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, somos criação de Deus. Entenda o que Deus está te trazendo você por esta palavra, através desta palavra. Você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Busque qual é a tua vocação. Busque para quê? Por que da tua existência? Busque, Senhor, eu existo para quê? Eu existo por quê? Por que que o Senhor determinou que eu vivesse? Meu Pai, eram milhões de embriões, mas o Senhor permitiu que eu vivesse. Por quê? Por que que eu estou em vida? Por que que eu vivo? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O de Jeremias era de ser profeta, um representante de Deus, um porta-voz divino. Escuta, você tem um chamado, você tem um propósito. Você não foi chamado para viver de forma aleatória. Não, existe um propósito de Deus para você. Existe um projeto divino para a tua vida. Existe, Deus não te formou para só que você vivesse de forma aleatória. Não, Deus te formou para um propósito, mas o mundo nos influenciou e a gente acaba não se apegando com esse propósito, pois nós buscamos segundo os conceitos do mundo, nós buscamos viver segundo as estratégias do mundo. Eu preciso ter um emprego bom, eu preciso ter uma formação boa, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter roupas boas, eu preciso ter um carro bom, tudo eu preciso ter conforme o mundo me orienta. Se você observar, o mundo vai nos orientando e a gente vai seguindo a orientação do mundo, mas a orientação de Deus é que você entre para o centro da vontade ativa de Deus. A vontade ativa de Deus é que você tenha paz. A vontade ativa de Deus é que você tenha comunhão com Ele. A vontade ativa de Deus é que você desfrute de toda a herança como filho de Deus.